Este programa narra cenas fortes que envolvem violência e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje direito de resposta, favor enviar um e-mail para almoxarifadodecrimes@gmail.com. Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Este podcast é um oferecimento da funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. DJ Pablo Antunes, sonorização, imagem e iluminação para o seu evento. Telefone 53997122543. Olá, estamos aqui novamente com o podcast Almoxarifado de Crimes e hoje eu tô com uma presença especial do nosso presidente da Câmara de Dom Pedrito, vereador Patrício Antunes, né, que também é policial civil, comissário de polícia, há muitos anos trabalha nessa área, e nós vamos falar sobre uns temas bem relevantes e bem tristes, assim, acontecidos em Dom Pedrito, que são os casos de abuso de crianças, né, também de pedofilia, e para isso não se repetir, é bom a gente sempre falar, né, e comentar sobre isso. Olá, tudo bem, Patrício? Tudo bem, Rochelle, satisfação enorme estar aqui contigo no teu podcast, Almoxarifado de Crimes. É um momento aí para a gente conversar, trocar uma ideia e também falar um pouco do trabalho que realizamos na Polícia Civil, investigações que abordaram aí crimes que nos causam preocupação, mas é sempre importante também, de alguma forma, conforme formos conversando, os alertas, né, que são importantes que os pais, os responsáveis sempre tenham com as nossas crianças, né? Cuidados, né? É muito importante. O mês passado, inclusive, a gente estava no mês de combate ao abuso infantil e é casos que chateiam muito e deixam as pessoas muito preocupadas, né? Porque são crianças, são inocentes, né? Eu lembro de alguns casos de Dom Pedrito, a gente até estava conversando e eu te falei de um caso de um padrasto que acabou matando uma menina, né? Primeiro ele abusou dela, ela foi parar no hospital e teve toda uma investigação da Polícia Civil. Esse foi um dos casos, né? Teve outros. Até é bem emblemático a gente comentar isso, porque é importante que os pais tenham cuidado, né? E também vejam com quem estão se relacionando essas crianças e eles também. Rochelle, é um tema bastante sensível e é importante nós tentarmos separar um pouco esses crimes conforme formos aí evoluindo nessas questões. Bom, primeiramente, existem vários casos de abuso sexual contra crianças. Sim. Praticados, inclusive por familiares. É verdade. Por padrastos, pais, mães, avós, né? Bisavós. Nossa. Tivemos casos recentes nesse sentido. Então, é um tema que preocupa. Paralelo a isso, nós temos a pedofilia em si. Porque o que é a pedofilia? É aquele armazenamento, aquele compartilhamento de imagens pornográficas, sensuais. Não é o ato em si, né, Patrícia? Exatamente, que possam levar o adolescente ou a criança a uma exposição. Tá? Fotos sensuais de uma menina de 16 anos, isso é pedofilia. Sim. E aí a gente tem uma preocupação porque às vezes as pessoas não entendem. A legislação ela garante que a mulher a partir dos 14 anos de idade ela possa se envolver com seus parceiros, inclusive manter relações sexuais. Obviamente que isso vai ser tratado no âmbito familiar, sim, mas não é crime. Sim. O envolvimento com mulheres, com meninas, adolescentes com mais de 14 anos. Porém, o trânsito, o armazenamento de imagens de meninas com mais de 14 anos é pedofilia. Ah, entendi. Uhum. Tá? E muitas pessoas acabam não sabendo disso. Em algumas investigações nossas,
nós surpreendemos até alguns jovens, alguns homens já com idade avançada, no sentido de que eles não sabiam que trocar fotos de meninas de 14, 15, 16, 17 anos, fotos sensuais de meninas com essa idade, transitar essas imagens via WhatsApp, Instagram, Facebook, redes sociais, é pedofilia. Então nós surpreendemos porque quando a polícia recebe essas informações, ela age, Sim. seja através do mandado de busca e apreensão ou mesmo de outros dispositivos legais que a polícia tem ao seu dispor. Além de ser pedofilia, então, com essas jovens, também é com crianças. Sim. Fotos. E aí a gente começa agora a pontuar especificamente, que eu acho que o objetivo principal do teu programa é nós falarmos em loco desses casos. Desses casos, sim. Então vamos começar lá num caso que chamou bastante atenção. Foi uma notícia no estado inteiro. O primeiro deles foi em 2009, em Dom Pedrito, quando um professor de um teatro, ele se utilizou da condição dele, tá, para fazer imagens e também cometer alguns tipos de abusos, além do registro da imagem, outros abusos dos alunos. E por bastante tempo isso funcionou, até que chegou ao conhecimento da polícia e houve uma grande operação em Dom Pedrito no sentido a reprimir essas ações. Uma operação que não foi, na verdade, uma operação com muitos presos, porque o preso foi ele. Foi ele. Mas a operação em si, as ações desencadeadas, é justamente trazer as vítimas, e muitas vezes os pais não sabem, para a delegacia e apresentar ali imagens, gravações. E tinha o abuso em si também. Tinha o abuso. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem, porque o indivíduo que comercializa essas fotos, porque a pedofilia é um crime que funciona no mundo da ilegalidade, tal como o tráfico e outros crimes. Porque essas fotos, elas são comercializadas e até numa esfera internacional. Tem um valor de mercado nesse mundo do crime, de fotos de crianças que o criminoso consegue vender para outros pedófilos que moram em países da Europa, enfim, da Ásia, do mundo inteiro hoje, com os acessos, com as facilidades, né, que a gente tem. Então, isso roda muito. Então, esse foi um caso bastante emblemático e que praticamente todas as crianças, né, que lá em 2009 eram alunas desse professor, acabaram em algum momento, tá, sendo vítimas aí dessa divulgação de suas imagens. Nossa. Que ele traçava muito numa forma que é artístico e tal, e se aproveitava para fazer as fotos e depois tirar um banco de dados. Isso foi tudo apreendido. É óbvio que nós precisamos sempre ter um cuidado para não divulgarmos os nomes, principalmente dessas vítimas, tá? Mas são casos que servem como alerta. Depois, também tivemos um outro que chamou muita atenção, foi em 2013, quando tínhamos no estado um programa chamado Mais Educação, que é um programa do governo do estado, e que a escola ela tinha um dispositivo que era de contratar emergencialmente pessoas da comunidade para realizarem serviços na escola, de suporte, de auxílio. E tu falando isso sempre num ambiente ou escolar ou onde tem muitas crianças, né, e adolescentes. Exatamente. Estou tentando até para direcionar para a pedofilia. Sim. O que o pedófilo busca? Porque o pedófilo, em via de regra, ele é um indivíduo que gosta, se atrai sexualmente por crianças, especialmente crianças, também adolescentes, mas mais crianças, e eles têm uma condição de procurar essas imagens. E quem muitas vezes vende essas imagens, quem repassa, pode daqui um pouco não ser um pedófilo nato, mas alguém que se aproveita da condição, do acesso que tem a crianças para fazer fotos e depois vender essas fotos.
Comercializar, comercializar essas fotos. Ganhar dinheiro em cima desse abuso. Desse abuso. E aí ele acaba vendendo essas imagens para os pedófilos, enfim, que juntam, que colecionam, Sim. que sentem um chamado prazer bizarro de olhar fotos de crianças. Bom, esse caso de 2013. Esse caso de 2013, e foi um caso que eu atuei diretamente na investigação, nos chegou uma notícia de que esse rapaz, na época, estava abusando de algumas crianças, trocando, como ele já trabalhava no ambiente escolar, e ele acabava oferecendo para as crianças algo em troca para ter aquele momento com a criança que ele pudesse ali ou fazer imagens, Sim. ou mesmo se aproveitar delas sexualmente. Recebemos essa denúncia, de imediato nós agimos, pedimos um mandado de busca e apreensão na residência dele para que pudéssemos ali pegar computador. Na época não tinha ainda todas as facilidades, o WhatsApp que nós temos hoje, mas já existia já as mensagens, inclusive com fotos. Bom, durante a busca, nós no telefone dele, que nós chegamos no local, no telefone já identificamos uma mensagem de uma criança cobrando uns tênis que ele tinha prometido. Nossa. E aquilo, tem uma coisa errada que não achamos nada naquele momento de mais na casa grave. dele. Não achamos imagens, apenas essa mensagem. Uma criança cobrando o tênis. Isso chama atenção, porque ele era o professor, essas crianças faziam aula com ele. E era fotos de meninos e meninas, independente. Não tinha fotos. Ali tá. não tinha foto no primeiro momento, a gente tinha essa mensagem. E dali nós fomos atrás dessa criança, que, obviamente, chamamos com os pais, e a criança não tinha contado para os seus pais, para sua mãe, eu lembro que a mãe estava junto, o que ela tinha feito. Bom, ela nos contou na delegacia, e dali, ali nós aprofundamos a investigação. E nós chegamos, pasmem, com o número de 18 vítimas. De nós fomos descobrindo outro, Nossa. descobrindo outro. E nenhum deles os pais sabiam. Nossa. Todos entre 9 a 13 anos. 9 a 13 anos de idade. E ali já direciona também essa nossa conversa para o alerta dos pais. Acompanhem os seus filhos. Esses pais, eu falei aqui em 2 investigações, que se formos pegar o número de vítimas... Nossa, é muito alto. Passou de 40. Se pegarmos esse caso de 2009, do teatro, com o de 2013, certamente mais de 40 crianças. E nenhuma delas os pais sabiam. Aliás, os pais descobriram pós início do trabalho investigativo, que é quando justamente eles são chamados, em alguns momentos, nós com a presença do conselho, também de psicólogos, que a assistência social nos dá esse suporte. São depoimentos com criança, eles sempre são mais delicados, e então a gente sempre toma esse cuidado, mas precisamos saber da verdade, precisamos saber o que aconteceu. Até porque o caso do abuso, ele muitas vezes, a criança que é abusada pode vir a ser um abusador. Com certeza. Porque fica isso, até um trauma, o que gera, né, do trauma. Eu já ouvi psicólogas contando sobre esses casos, que se tornam assim porque eles acham que é normal aquilo ali, aquele... Isso aí. Por isso a importância de, em qualquer situação de abuso envolvendo criança, o imediato acompanhamento psicológico. É imediato. Sim. Porque ela vai ter que superar aquela violência a qual ela foi submetida. Então esse acompanhamento, a polícia possui os meios para dar esse encaminhamento. O Dom Pedrito, mas Bagé, enfim, os municípios têm pessoas profissionais na assistência social já com essa incumbência.
O conselho tutelar é sempre um grande parceiro no Sim. encaminhamento dessas crianças para que elas sejam submetidas ao tratamento. E aí vem uma outra situação de um desses casos que eu te disse. Estou tentando despessoalizar ao máximo possível, mas estou falando de casos verdadeiros. Casos reais, casos reais, concretos, que estão dentro de processos. Sim. Tá? Ambos foram condenados. Né? E continuam presos. Sim, cumprem penas. Penas elevadas. Inclusive esse de 2013, se eu não tenho nada, ele pegou 30 anos de cadeia. Né? O outro também pegou algo nesse sentido. Então, são penas bem pesadas, porque além do crime da pedofilia, soma-se o abuso sexual Com certeza. das crianças. Tá? Bom, em um desses casos, nós tivemos a seguinte situação. Rogério, todas as crianças são encaminhadas ao atendimento psicológico, via conselho tutelar, via assistência social, os dispositivos que o poder público possui. Todas elas. Teve uma que eu lembro, um caso específico, uma mãe não quis que o filho fizesse esse tratamento, porque na cabeça dela, e até a gente vou tentar ser leve nas palavras aqui, mas vai ao encontro todo aquele pai, aquela mãe, e eu sou pai, tenho 2 filhos, né? E todo aquele pai, aquela mãe que se preocupa com os filhos, serve o alerta para eles. Essa mãe, eu lembro, ela nos disse o seguinte: não, o meu filho, não vou deixar que ele faça esse tratamento com psicólogo, porque pelo que eu vi aqui, pelo que vocês estão me dizendo, ele era o ativo nesse momento. A criança depois tinha 13 anos. Nossa! Ele era o ativo, era ele que pegava esse rapaz. Então, como ele fazia isso? Ele é homem. Ela normalizou uma situação de pedofilia. Na cabeça dela, o abuso deveria, para ela tomar alguma atitude, deveria ser o contrário. Tá? Ai, meu Deus. Na cabeça dela. Muito triste. Nós isso, conversamos, né? e ela não quis dar esse encaminhamento. Tá? Bom, isso está na consciência do pai, na consciência da mãe. Isso Sim, tudo foi levado. São responsáveis, conhecimento, né? foi levado ao conselho tutelar, enfim, foi ao poder judiciário, o inquérito, procedimento, tudo. Bom, passou algo em torno de 1 ano. E é uma situação que serve de exemplo, que é muito triste, mas serve de exemplo. Essa mãe nos procurou na delegacia 1 ano depois, em prantos, porque ela chegou em casa e pegou esse filho dela, que na época tinha 13 anos, já estava com 14, abusando do irmãozinho de 8. Nossa. E ali, a gente, obviamente, né, sempre foi dado todo o encaminhamento. Mas é um exemplo. Por que tem que tratar todo tipo de abuso contra a criança? Para que não se transforme num problema. Não deve se transformar num criminoso também depois, por ter passado por essa situação, né? Então, esse caso de 2013 teve ações de abuso mesmo, assim. Sim. De ter relações sexuais com as crianças. Sexuais. Ai, nossa, é muito triste. Muito triste. 2 anos depois, se eu não me engano, foi 2015, um outro caso, e aí esse muito mais com imagens e vídeos, tá? De uma pessoa muito conhecida em Dom Pedrito, na sociedade, e essa pessoa abusou no sentido do registro das imagens, e ali a gente não teve o estupro e não teve esse abuso sexual físico, propriamente dito, e foi muito mais no âmbito do registro da captação de imagens. Sim. É um caso mais de pedofilia pura mesmo. Tá? Essa pessoa ele tinha uma certa condição financeira, então ele pegava meninas, enfim, de situação de vulnerabilidade, e fazia imagens, muitas delas até com mais de 14 anos, de 14, 15 anos. Então ele fazia registros de fotos pornográficas, e depois ele armazenava isso em nuvem, enfim. Já tinha na época o e-mail, então ele tinha muitas formas ali de guardar. E por que nós descobrimos isso? Isso já ocorria há muito tempo. A polícia não sabia, porque a polícia não sabe. Não tem como saber também, muitas né? Muitas vezes não tem como saber,
Porque o criminoso, ele faz... o pedófilo, ele age de duas formas. Primeiro, o alvo tem que ser pessoas em vulnerabilidade, para que ele possa fazer uma troca. Claro, dá uma quantia de dinheiro, um presente. Um presente. E paralelo a isso vem uma ameaça. Ó, eu vou te dar um tênis novo, que tu não tem, tu vai perder chinelo, tu não tênis, e tu não vai poder contar para os teus pais o que tu fez. Porque senão eu vou matar os teus pais. Ou eu vou fazer, enfim, né, algo grave com a tua família. E isso na cabeça da criança, por mais que para nós pareça assim, não, capaz que vai matar, não, mas a criança acredita. Acredita, claro. Acredita. Que ela não sabe com quem ela tá lidando. Aí ela não fala. E isso é muito difícil a vítima aí, né, buscar uma ajuda. Muito raro, né? Muito raro. Nesse caso, de 2013, era tênis, era jogo de videogame ali. Sim. Jogos, roupa, um dinheiro. Então, para aquelas crianças que estão em vulnerabilidade e que realmente passam dificuldades, às vezes não tem um caderno, não tem uma roupa legal para ir para o colégio. Acaba sendo induzido, Aí aquele indivíduo que está ali na escola ou que está perto, está num ambiente escolar, ele acaba conseguindo trazer essa criança para o lado dele dessa forma criminosa. E até a vergonha, né, Patrícia? Porque assim, a gente mora aqui, a nossa cidade são cidades pequenas, sim, do interior, né? Imagina Dom Pedrito, todo mundo você conhece, assim como em Bagé. Então é muito, muito difícil até a vergonha de contar, né, para os pais que tá fazendo aquilo, que, né, que fez ou que tirou alguma foto. Tem a timidez também, deixa eles totalmente vulnerável, né? Totalmente. É o mecanismo que eles possuem para se aproximar de vítimas. Sim. É essa possibilidade de dar presentes e de ameaçar e a pessoa acreditar. Quem é que acredita numa ameaça dessas? Uma criança. A criança acredita, se falar que se tu contar, a bruxa vai vir te pegar. A criança acredita. E aquilo é um tormento para a criança. Então, eles utilizam disso. Bom, mas os pais precisam estar atentos. Nesse caso, no terceiro caso que eu vou entrar agora, que é o de 2015, que é uma pedofilia mais pura, os dois anteriores teve abusos sexuais junto, a captação de imagem. Como que nós descobrimos? Mamãe nos procurou e nos apresentou, na época já tinha o Facebook. Sim. E esse indivíduo, ele havia mandado uma série de mensagens para a filha dessa senhora, que na época era criança ainda. Mensagens, oi, vamos conversar. Oi, vamos conversar. Tu olhava aquelas mensagens, parecia que era uma criança mandando mensagem para outra. Pelo conteúdo. Oi, tudo bem, vamos conversar. Tu joga, eu não sei o quê. Entendeu? Sim. E ela achou muito estranho, porque a filha não respondia, mas a filha chegou o momento e falou: mãe, tá aqui, tá estranho isso aqui. E ela nos levou essas mensagens. Nós iniciamos a investigação, descobrimos quem era a pessoa que estava mandando essas mensagens, e ali nós fizemos uma de busca e apreensão para pegar os telefones. No dia da busca, esse indivíduo estava com um torno de 5 ou 6 telefones celulares. Nossa. Todos cheios de imagens que ele produzia. Nós descobrimos que ele tinha um local. É muito triste porque ele tinha um espaço num bairro da cidade, que era uma pequena casa, mas parecia um quarto de motel, assim, com um espelho de teto, com uma cama redonda, todo aquele ambiente que nos remete a um motel, para fazer foto. O ambiente já produzido para aquela situação. E ali ele fazia os registros fotográficos. Nossa. Com essas meninas. Nós descobrimos tudo aquilo em razão da investigação. E olha vocês foram até essa casa? Fomos. E aí depois, com todo aquele arcabouço de imagens que a gente possuía, ele mandava para outras pessoas, e aquilo tem um valor, tá? Muitos gostam disso, é um fato. Muito mais do que nós pensamos. Nossa. Muito mais. Isso é um ensinamento que eu trago da polícia. Porque
quando eu entrei na polícia, eu tinha em mente que não era com tanta frequência que isso acontecia. Do chamado, perdão da palavra, do tiozinho tarado. Sim. Não, é muito mais. Nós nos deparamos com isso seguidamente. E ele fez isso com muitas meninas. E óbvio que nós achamos inclusive fotos de meninos, de crianças, mas aí não era produção dele. Tinha adquirido ele tinha comprado imagens dos outros. que nós não conseguimos nem identificar de onde veio, porque daqui a um pouco é de outro país. Nossa. Eu lembro que nós pegamos aquelas imagens. É tipo, parece uma rede criminosa, assim, que eles sabem quem eles são e se acham e começam a dividir essas fotos. Eles usam eles têm os seus códigos para se encontrarem, né? E fazerem esse trânsito dessas imagens. Então, isso tem um valor muito, muito, muito alto no mundo do crime para eles, porque tu transita até com dólar, com euro, e aí acaba que muitas vezes, se os pais não estiverem alertas com os filhos, a polícia não vai ficar sabendo. Com certeza. Então a gente precisa que os pais tenham que busquem, né? Que busquem. E não é nunca uma vítima. Todos esses casos que eu disse, a gente chega numa vítima e a gente descobre outras. Nós tivemos um episódio também muito triste, que foi de um padrasto que abusou de uma enteada de 4 anos. Abusou. Foi preso, inclusive, por isso. Nós realizamos a prisão desse sujeito e em poucos dias depois, uma filha dele, já com 20 anos de idade, nos procurou. E contou. Então, assim... são muitos os relatos, né? reincidentes, porque são muitos os relatos que a polícia acaba recebendo e que nos aumenta essa preocupação do que acontece em si, o que chega. Eu sempre digo que chega na delegacia é a ponta do iceberg, é uma pequena parte do problema. Que é muito maior, né? Que a gente não tem nem ideia de quantos fazem isso e fazem essas fotos e vendem, comercializam. Eu acho que é uma situação, é um dos crimes que mais me choca, sabe? Que a gente vê aqui, no teu dia a dia tu viu muito homicídio, muito tráfico, né? Organização criminosa, todos esses casos, assim. Mas a pedofilia é chocante. O abuso é o pior. O abuso. Eu lembro de um caso desses também, esse é de 2011, de uma menininha de 3 ou 4 anos, que ela foi abusada e foi largada lá na praia em Dom Pedrito, nossa prainha. Na prainha. Passo Real. E largaram ela lá. E um senhor que desses carregam areia do rio, achou ela perdida no mato. E nós já estávamos atrás dela. Os pais nos procuraram na delegacia, era tipo 3 da tarde. Ela tinha sumido de manhã, primeiro aquela busca do local, não encontraram. Nos procuraram de tarde, iniciamos as buscas, acionamos a brigada militar. E esse senhor, que por acaso estava tirando areia, já era tardinha, achou essa menina machucada. Ela foi abusada, foi estuprada. Ai, que pecado. E achou essa menina e levou para o pronto-socorro. Ele iniciou todo um trabalho investigativo ali para se chegar na autoria. Mas são situações, para mim esse eu acredito ter sido o meu pior caso, porque eu tive esse contato visual com a vítima. De ver uma criança. Eu tinha na época uma filha pequena. Nossa. E então a gente não consegue separar muitas vezes essas questões. E com criança tudo é muito grave. E esse alerta ele tem que partir dos pais. E assim, sinceramente eu não entendo, Rochelle, como muitos pais não enxergam que os seus filhos estão usando crack. É verdade. Estão usando drogas. Não enxergam. O pai que é presente, ele tem que se dar conta dessas questões. Porque muda o comportamento do teu filho quando ele passa a usar drogas. E quando ele é abusado sexualmente, também muda. Para te ter uma ideia, e aqui eu sempre digo, transito nos 2 mundos, né? Na polícia e na política. Porque Dom Pedrito sou vereador. Nós criamos uma lei
que ela incluiu no currículo das escolas do município a discussão da temática violência e drogas. Então, tem que discutir. Os professores são obrigados a promoverem ações de discussão sobre violência e droga nas escolas. Importante. E nós, após a aprovação dessa lei, eu e uma colega, a vereadora Rosemary, que é uma propositora da lei junto comigo, fomos em algumas escolas. Só de nós irmos na escola conversar com as crianças e falar sobre violência sexual, nós tivemos casos de crianças que saíram, nós não óbvio que eu não abordo, não tratei falo com ninguém. De forma tão enfática como estou falando contigo aqui. Sim. Mas ali nós falávamos de uma forma lúdica, com aquelas crianças ali de 11 a 13 anos. E nós tivemos crianças ali que chegaram a pedir porque estavam passando mal. E depois a gente acionou a rede de apoio. Por quê, né? Por quê? Porque se elas estavam, alguma coisa estava mexendo com elas. Ela vai tentar desviar o assunto, e se ela não conseguir desviar o assunto, ela vai sair, ela vai... e serve para meninos e meninas. Para todos. Porque tu toca num ponto que machuca tanto aquela criança, que ela foge daquilo ali. Ela é uma fuga. Mas muitas vezes ela está sendo abusada no seu seio familiar. E é o mais comum, né, Patrícia? E é o mais comum. É muito triste é o mais comum. E aí nós, poder público, aí vale polícia, representantes da comunidade, tem esse dever de tocarem nessa ferida, para tentar trazer esse problema o mais cedo possível para a luz da realidade, né? Sim. E tentarmos solucioná-lo, para que essa pessoa depois, lá adiante, não tenha problemas por conta de tudo. Não se torne um outro abusador, né? Uma outra pessoa com problemas com pedofilia. Pedofilia é uma doença, né? Que é caracterizado como doença. Muito bom. E é um crime, mas é doença, né? Porque é meio surreal a pessoa, um adulto, ter, né, um prazer em ver uma criança nua, né? Em ver uma criança em atitudes sexuais, assim, né? É tão bizarro isso, Rochelle, que foi muito bom o que tu disse. É uma doença. Sim, uma doença criminosa, mas é uma doença. Tá? Um desses episódios, estou falando de casos reais que ocorreram, materialmente, dentro de processos inquéritos, de um senhor de 84 anos, que um vizinho viu ali que ele ficava sentado na frente e as crianças passavam e ele pegava e botava no colo e dava passava a mão assim, as crianças. Fomos atrás do senhor esse. Levamos ele para a delegacia, que dava de busca. Chamamos crianças, enfim. Se não me engano, teve até uma prisão decretada para ele. Mas o que acontece? Por que é surreal isso? Era um senhor que estava na época, tinha câncer de próstata. Era muito doente, não acredito que tivesse, mas era uma tara, era uma doença dele. Que ele tinha. E isso serve de exemplo para vários outros. E também dessa reincidência do abusador, desse caso de 2015, desse indivíduo que fotografou e que cometeu o crime da pedofilia, né, fazendo imagens de meninas. Num relato dele, ele nos relatou que havia sido abusado na escolinha de futebol quando tinha 9 anos, e por isso que ele desenvolveu isso. Mas que ele não estuprava as meninas, e de fato não teve estupro. Sim, ele só tirava as fotos. Teve pedofilia. Às vezes a pessoa não sabe, as pessoas... Dividir, né? Sim. Uma coisa é o estupro, a outra é a pedofilia. Sim. Pedofilia é puramente registros fotográficos, é ter imagens, ter em posse. Importante, aquela pessoa que recebe um vídeo de uma menina de 16 anos e mantém aquele vídeo no seu telefone, está também incorrendo crime. Na pedofilia, porque ele está no verbo, está armazenando imagens com meninas, né, com idade inferior a 18 anos no seu telefone. Sim. Fotos de crianças. Então, essas pessoas que têm essas fotos estão
no verbo da lei da pedofilia. Então a Sim. pedofilia é isso, ela está muito relacionada às imagens. As imagens. E o estupro, obviamente, que tem aquele... Ou é ato ou é um abuso, Isso. né? Toques. O abuso, exatamente. Então, é claro que em muitos casos ocorrem juntos. E esse senhor que tu estava comentando lá de Dom Pedrito, que tinha um poder aquisitivo, fez essa casa, Isso. todo, ele acabou sendo preso por pedofilia. Sim, foi preso. Esse não está mais no sistema carcerário, porque a pena da pedofilia É menor do que a de abuso. menor do que a do estupro, por exemplo. Sim, Tá? sim. Então ele já cumpriu a pena. Sim. Mas ele segue sendo meio monitorado, né? Porque eu acho não que uma está pessoa mais assim. no nosso rol, ele saiu fora, tá? Foi embora. Foi embora. E enfim. Sim, porque acabou que todo mundo descobriu, soube, né? Conhece, né? Isso. Cidade pequena Isso. acaba conhecendo. Outro dia eu estava lendo sobre isso, porque a gente está na investigação, a gente está sempre tentando buscar ali, essas coisas evoluem. E existem países que têm até tratamento para o pedófilo, né? A gente não tem aqui no Brasil, enfim, quer dizer, Sim. a pessoa pode procurar um psicólogo, obviamente, deve, né? Se ela tem aquela pessoa que sente um libido ali, uma atração sexual por uma criança, né? Uma pessoa dessa precisa urgentemente procurar uma ajuda. Antes que faça alguma coisa errada, que procure uma ajuda médica. Tá? Mas nós não temos ainda, após prender o pedófilo, dar um tratamento para o pedófilo. A gente não tem. Não tem isso no Brasil. Mas em alguns países do mundo já se tem isso. Porque realmente se confunde com porque eu enxergo como algo doentio. Doentio, com certeza. Doentio. Mas que está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Aqui eu vou ter que fazer um relato aqui também. Um relato não, uma colocação enquanto pai. Eu tenho um casal, tenho uma moça já, os dois já passaram dos 18 anos. Sim. Tá? Mas eu sou muito jovem, viu? Tá. Sim. Eu fui pai bastante jovem. Cedo, claro. Cedo. Mas eu nunca permiti, até por viver isso na polícia, que meus filhos fossem pessoas agarrassem muito os meus filhos, pequenos. Sim, sim. Porque tem muitos locais que eu vejo que tem um cidadão que adora pegar a criança e botar no colo, dar beijinho. Não, parei um pouquinho. É estranho, né? É estranho, também já acho. Não viu isso num ambiente? Com certeza, com certeza. Aquele tu chega com o teu filho num lugar... Não deixa nem a criança em liberdade. Mas enxerga, né? A criança tem uma loucura e já vai ali, já pega, porque eu adoro criança. Aí começa a beijar e já bota no colo, porque eu adoro criança, Ok. Aí não é um preconceito. Sim. Tá? Porque a gente tem que ter cuidado com as palavras. Vai ter um preconceito. Não é preconceito. Não é. Mas é um cuidado, né? O cidadão que fica pegando criança, botando no colo e dando beijo, pra mim já tá estranho. Eu também acho. Eu não faço isso com os filhos dos outros. E nunca permiti que fizessem com os meus. Sim. E sempre alertei os meus filhos quanto a isso. Não, e ter esse cuidado, né, Patrício? Eu tenho um filho com 18 anos e eu sempre achei estranho as pessoas querer... Até porque tu tem que dar uma liberdade pra criança. A criança tem que querer chegar perto de ti, te cumprimentar. Exatamente. Não é aquela coisa de ser mal educado. Não é falta de educação, não querer beijar o fulano. Porque muitas vezes até é uma proteção da criança, né? Muitas vezes a gente não quer beijar as pessoas e não é obrigado a isso. Por que uma criança vai ser obrigada a abraçar, beijar as pessoas, né? Eu acho que tudo tem que ter um cuidado. Muito importante isso. Porque tu traz esse ensinamento tu já passa esse ensinamento para os teus filhos, para a criança, enfim. Eles já vão estar mais afastados nesse momento. Dizer, não quero tanto beijo, não quero tanto agarramento. E isso é muito comum. E essas pessoas, e aí entra, e o pedófilo que está inserido... Está no meio da sociedade. E o pedófilo está ali. Tem pedófilo de classe alta, classe média, classe baixa. É uma questão desse indivíduo. Tá? E ele muitas vezes, por que ele adora a criança? O pedófilo, ele adora a criança. Sim. Então, os responsáveis por as crianças precisam estar atentas. Tu vai na praça, lá tem um cidadão que tu nunca viu na vida. Daqui a pouco ele está com o teu filho de 3 anos no colo, dando beijo no teu filho, ou fazendo foto com o teu filho. Não permite isso. Claro, com certeza. Porque aí tem o papel de pai, tem o papel de mãe. Não estou dizendo que tem um porquê. crime nisso, não vai chamar a polícia. Não, daqui a pouco tem pessoas que gostam de crianças. Sim, tem. Gostam de criança, ok, trabalhar com criança. Mas
o agarramento com criança, isso a gente tem que falar mais abertamente, inclusive, sobre É isso. verdade, é verdade. A gente não fala muito, a gente tem um certo, parece que tranca, Parece né? Não, que a pessoa tem vergonha de dizer. Aí eu digo assim, ó, não deixem os tiozinhos ficarem de agarramento com suas crianças. É uma dica, assim. Tiozinho estranho, né? Não tô falando numa questão familiar. Sim. Fala aquela pessoa que tu tem pouco contato e toda vez que ele chega, ele quer pegar o teu filho, fica beijando e é estranho. Não precisa disso. É verdade. Até porque a criança também não gosta. Sim, vamos evitar, né? É melhor evitar. Patrício, muito obrigada. Olha, foi uma aula, é muito bom a gente saber que a polícia está atenta e os pais, por favor, atenção com seus filhos, né? Cuidado, porque é um crime muito triste e depois de ter acontecido, a criança fica traumatizada, pode se tornar um potencial pedófilo, que é muito triste, né? Então, a gente pode evitar, é um tipo de crime que a gente sabe que não vai acabar, infelizmente, né, que é uma doença e como a gente bem falou, mas é bom alertar esses pais e todo mundo, né, até a sociedade em si, a escola, o ambiente escolar, os professores têm que ficar atentos também, muitas vezes as crianças chegam e falam para os professores também o que está acontecendo dentro de casa ou em algum ambiente, né, é importante também. Muito obrigada, tá? Espero contar contigo outras vezes, falando sobre outros assuntos. Eu que te agradeço a oportunidade de estarmos conversando sobre algo tão importante e que está tão perto das pessoas e elas muitas vezes não sabem. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Espero vir de novo aqui. Ah, com certeza. Outro tema daí. Com certeza. Este podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. DJ Pablo Antunes, sonorização, imagem e iluminação para o seu evento. Telefone 53997 12 25 43.